Vamos passar a bola pro Gabriel aqui. O Gabriel foi idealizador do projeto. Conta aí, irmão. Na verdade, quando eu sou o Gabriel Diniz, pra quem não me conhece, né? Quando as pessoas me perguntam assim, quem é o líder do movimento, né? Primeiro que existe um principal líder, que é Jesus. E o lema e a frase principal do influencer é: nós somos influenciados pelo maior influenciador da história. E hoje nós estamos como líder, e o Douglas está sendo levantado como líder, o Eduardo está sendo levantado porque são pessoas que servem. Então uma das essências do influencer para ser levantado como líder, essa pessoa precisa entender sobre servir. Foi um dos principais códigos aí que a gente aprendeu com Jesus, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, Gabriel, para você. Como que surgiu a ideia do influencer cristão? Como é que foi? Você estava caminhando? Você não caminha, né? Você não caminha, não, né? Caminha no espírito, amigo. Eu tenho muita ideia caminhando, é muito bom. Caminha, é muito bom. Cara, a ideia do projeto Influência Cristão, primeiro que ele nasceu junto com o Gabriel. Isso é muito claro porque a minha vida e a vida do influencer, como um projeto empresa, elas estão muito entrelaçadas, né? Pelo propósito de vida, pela visão e valor. Mas a verdade é que o nome, o Influencer Cristão, e a estratégia como ela está sendo seguida, foi o Espírito Santo que me entregou no quarto. Né? Eu tenho um costume muito forte, inclusive esse é um dos pilares do influencer cristão, que é a cultura do devocional, né? Juntamente aí com a Li, a gente já escreveu alguns livros a respeito sobre devocionais, que é a necessidade do devocional, e de fato eu acredito que na rede social, na internet, principalmente no YouTube, Sim. Tem essa questão de falar sobre devocional e ensinar, né, sobre devocional. A verdade é que o devocional tem que ser um princípio para o cristão, né? Na verdade tem que ser o básico. Então, em um dos meus devocionais, numa madrugada, eram umas 2 horas da manhã, eu me lembro muito bem, eu estava dentro do meu quarto, eu lembro o louvor que eu estava ouvindo, eu lembro a passagem bíblica que eu estava lendo e o Espírito Santo falou comigo. E aquele nome foi tão forte que para as primeiras 3 pessoas que eu falei, né, que eu me comuniquei, testificou no coração dessas pessoas. O porquê eu falei para essas pessoas? Porque em um dos princípios que eu acredito muito, né, é a questão e eu já escrevi no meu livro, que é um livro que eu tenho sobre o destravar da ansiedade, eu falo, Jesus, ele é criterioso em nos conectar com pessoas. Então, a minha conexão com você, a nossa conexão, ela de fato, eu acredito que foi para promover um fruto no reino, sabe? Então, o Espírito Santo me deu no quarto o nome e as estratégias de que acontecer, e eu já corri para 3 pessoas que eu conheço, que eu confio, e ali eu apresentei a ideia e começou o transbordo. Mas para aproveitar essa questão do que você está falando do influencer, há quanto tempo que você idealizou, há quanto tempo o Espírito Santo te entregou essa mensagem, essa questão do influencer? Sim. Já faz algum tempo aí, Cara, que tá tocando no seu coração aí, essa questão do influencer cristão? Há quanto tempo? Cara, é que assim, o influencer cristão e a própria palavra influencer ou influenciador, primeiro que no mundo secular eu já trabalhei com isso. Né? Então eu já trabalho com influenciador digital, toda essa questão de estratégia de agência, eu sempre gostei dessa parte. Porque o poder do influenciador, e não tô falando de número de seguidores, tá? Tô falando de pessoas que influenciam, né? Eu acredito que um dos principais influenciadores do influencer cristão é Jesus, que ele era um influenciador através da sua comunicação magnética. Então, essa questão do influencer veio também dessa área minha, de influenciadores seculares, só que, cara, eu já estava dentro do mundo cristão e olhando o que estava acontecendo, e uma coisa ligou com a outra. Então, por exemplo, hoje, o meu propósito de vida e o propósito do influencer estão entrelaçados. No tanto que eu já falei para alguns amigos, eu falo assim, olha, hoje eu vivo e respiro influencer. Porque o tempo inteiro você precisa estar influenciando pro reino, produzindo resultado pro reino, sabe? Então essa questão de como surgiu, cara, desde os meus 12 anos de idade eu comecei a influenciar, né? Claro, dentro da igreja, das formas que aconteceu comigo, da minha história, que um dia eu posso contar, mas sempre Jesus veio influenciando a minha vida. Toda a minha transformação, a minha cura, a cura da minha ansiedade, a cura da epilepsia, a cura da convulsão que eu tive foi através da influência de Jesus. Tá escrito no livro, eu fui pra igreja aos 12 anos de idade, eu fui sozinho, entende? Não foi minha mãe, meu pai, ninguém me levou pra igreja. Eu saí da escola, saindo da escola, passei na frente de uma igreja, e eu entrei na igreja e de lá nunca mais saí. Só que assim, eu não entendo que eu fui sozinho, eu entendo que eu fui influenciado por Jesus. A minha cura foi influenciada direto por ele, entende? Então eu vejo que o poder da influência tá muito conectado, entendeu? Sim.
E olha que, como que é massa, né? A gente sempre comenta, né? Como que Deus, ele pega aquilo que você considera os seus erros, aquilo que você considera que você fez de errado, e ele embute dentro do pacote para cumprir o seu propósito, né? E pode ver que na sua jornada, quando a gente se conheceu, não existia ainda o influencer cristão. E a única coisa que eu lembro que você fazia muito bem era essa parte de cuidar desse trabalho de influência das outras pessoas. Você cuidava do Instagram de influencers, você cuidava de pessoas que já influenciavam, mas olha como que as coisas são construídas, né? Passo a passo, como que Deus vai construindo as coisas na nossa vida. Ele colocou ali uma habilidade de cuidar, né? De aprender a gerenciar redes sociais, e aí foi guiando, e aí até aquele momento que a gente para e se pergunta assim, né? Mas será que é só isso? Será que vai até aqui? Porque tem uma hora que deixa de fazer sentido, né, irmão? Tem uma hora... O Eduardo é o cara que mais sabe dizer isso pra gente. Tem uma hora que as coisas param de ter sentido. Parece que você vai buscando em tudo, no serviço, na sua profissão, e você não encontra, né?